Olá, eu sou Júlio Miranda. Esse vídeo é um trabalho de complemento de um estágio da faculdade da Uninter, na minha formação de licenciatura em filosofia. Então eu me propus a falar nesse vídeo sobre relacionamentos nesses tempos de pandemia, com relação como se relacionar com tudo, com o tempo, com o outro, com os outros, com filhos, com demandas internas, com demandas externas. O que se tem falado muito é sobre como é que será a vida doravante pós-pandemia, e o que se considera quando se faz essa pergunta sempre é o que vai mudar na gente, né? O que a gente vai mudar no comportamento, na maneira de agir, como na visão de mundo que a gente tem. E se não houver uma transformação interna, o fato de termos ficado confinados, de fato, não vai mudar nada, porque isso apenas não é suficiente para que se processe uma transformação nas relações. Se não houver uma mudança no interior, na forma de ver a vida e de ver o outro em cada um, a mudança não acontecerá externamente, lógico. Claro que haverão transformações no campo social, na economia, a política, as consequências disso no mundo inteiro, de como os governos, como os sistemas todos vão tratar isso, como o capitalismo vai tratar isso. Tudo isso certamente trará reflexões e novas abordagens, etc. Mas eu não quero falar disso nesse vídeo. Falar da dificuldade em decorrência das transformações, dessa novidade, que é você ser, entre aspas aqui, obrigado a conviver com as pessoas com quem você convive por escolha, com intervalos. A gente tem pausas nessa convivência, né? Então, você acorda, vai para o trabalho e sente falta das pessoas que você viu na manhã, e volta à noite e já tem uma saudade ali, uma falta, um alívio, um intervalo, e o outro também, e filhos, etc. E agora não, agora para quem está confinado com a família, ou com a esposa, com o filho, do que for, não tem esse espaço, não tem esse intervalo, não tem esse tempo de descanso, de você descansar das pessoas. Isso não está sendo possível. Então, como é que lida com aquilo que é a constância, né? Porque a constância, ela traz a presença, a parte que é agradável, ela traz a parte do atendimento, porque eu tenho minhas necessidades e as pessoas atendem essas necessidades, ou eu atendo as necessidades dela. O problema é que quando é uma demanda por atender essas necessidades em tempo integral, ou quando essa demanda excede o costume ou o limite de cada um, começa a haver problemas. Eu inclusive andei lendo, vi números que tem casos de divórcios na China. Parece brincadeira, mas é uma coisa séria. E conflitos em várias áreas no Brasil. Aumentou a violência contra a mulher e tudo. Então, é nessa área, nesses pontos, nesses aspectos que as pessoas precisam aprender e precisam entender como se dão as relações e proceder transformações aí. Então, é uma excelente oportunidade, por exemplo, para a gente entender e defender e criar limites de tolerância, de aceitação do outro, que é normal, que não se tenha isso o tempo inteiro, e limite de cessão de si, ou seja, do quanto eu me dou, do quanto eu me permito, do quanto eu permito ao outro interferir, solicitar, etc. Já comecemos pelo que vem de fora, né? Estamos tendo uma invasão. A internet está invadindo as nossas vidas como nunca. Porque imaginemos o seguinte: você trabalhando como se diz, no velho normal, né? Porque agora diz que vai começar um novo normal, estão usando esse termo aí. No velho normal, você tinha algumas horas de compromisso com o trabalho, de demandas tais variadas, e ficava fora de casa, e quando você tinha um tempo é que você ia para a internet. Então, tanto que havia uma determinação, quem queria postar coisa, postava em determinados horários. Vou tirar um pouquinho isso aqui. Postava em determinados horários, porque nesses horários se supunha que as pessoas todas estavam vendo a internet. Agora não tem mais isso. Então, se você não ficar atento, o mundo externo, a demanda externa,
que eu escrevi até sobre isso outro dia no meu Instagram, postei nas minhas redes sociais. O mundo externo escolhe entrar na sua vida com a demanda dele. Eu estou aqui na minha casa e um amigo meu viu alguma coisa lá e ele manda para mim. Se eu permitir, eu vou receber isso dele, vou receber de outra pessoa, vou receber de outra pessoa. E o que eu estou fazendo, o que eu estou querendo fazer, o que eu estou demandando para mim, será interrompido, será desviado, o meu foco, os meus interesses imediatos serão desviados por esse interesse que é dele. Isso acontece também na intimidade. As crianças pequenas, inclusive, elas, dependendo da idade, claro, não estou falando aqui de idade tenra, mas uma idade em que já é permitido compreensão, você pode, por exemplo, começar a ensinar a criança limites. Olha, o papai ou a mamãe precisa de um tempo, desse tempo aqui, para dar atenção às minhas coisas. E você dá atenção às suas coisas, brinca ali ou faz alguma coisa. Começar a ensinar para as crianças que existem limites para a atenção que elas solicitam, também para a cobrança, para a pressão, deixar um pouco a cada um por si e ela entender que esses limites são necessários, que as pessoas precisam desses limites e passar a respeitar isso. E se eu estou falando das crianças aprenderem isso, imagine os adultos. Então, assim, não é muito normal, comum que as pessoas que entendam desse jeito. Eu amo você e você me ama. Isso significa que você tem que estar disponível para mim o tempo inteiro. Isso significa que você tem que atender todas as minhas necessidades, todas as minhas demandas. Caso contrário, você não me ama mais. Tem que começar a entender que para todos, para toda e qualquer pessoa, um tempo de solidão ou de solitude ou de privacidade é necessário, inclusive, para manter e para estimular e para manter vibrantes e vivas as relações. Somos seres desejantes, né? A gente gosta mais do que não tem, do que falta. A falta é mais estimulante do que a realização. Nós nos sentimos mais motivados e mais movidos em busca daquilo que não temos ainda. É um equívoco isso, porque na verdade você deveria aproveitar e curtir o que você já tem, porque o resto é ficção, você não sabe se vai ter, né? Então, mas é uma parte da gente isso. Só que há na gente, em cada um de nós, uma necessidade de si que, se não há, precisa ser criada. Porque senão você sufoca o outro, você pressiona o outro, você cansa o outro, você esgota o outro e você se esgota de depender, de precisar e de ter necessidade do outro. Essa necessidade externa do outro, ela cansa também. Cria uma dependência e um sofrimento que nunca será satisfeito. É uma parte de você que nunca vai ser satisfeita porque o outro não pode lhe dar aquilo que só você pode conseguir de você mesmo. E que você consegue e enriquece com isso para devolver para ele na convivência. Então, é claro, todo mundo fala, tem que ler, o outro fala, tem que malhar, o outro fala, eu vou cozinhar, o outro não sei o quê. Estamos falando aqui de coisas corriqueiras que você poderia incorporar na sua vida como hábito. Ajudar na limpeza da casa, ajudar na organização da casa, cozinhar, arrumar roupa, coisas que eu sou obrigado, por exemplo, obrigado entre aspas, a fazer todos os dias porque eu estou sozinho, eu estou isolado sozinho. Então, para mim é muito mais fácil. Isso aqui é o conceito de liberdade extrema, porque eu decido a hora que acordo, que como, que lavo o prato, etc. E para as pessoas que estão vivendo juntas, não. Mas é preciso que estabeleçam limites, assim. Quais são? O que você quer e pode e vai fazer de boa vontade? Então, você faz isso no seu tempo ou no tempo que a demanda do ambiente exige. Ou seja, se precisa comer e os pratos estão sujos, tem que lavar os pratos. Se precisa comer e tem que cozinhar. Mas, fora disso, organizar a agenda de todo mundo de modo que dê tempo de cada um ter o seu momento para fazer o que quiser. Leitura é uma maravilha, porque ler é o que abre o mundo para você, é o que abre sua cabeça, é o que modifica seu modo de pensar, seu jeito de ver a vida. É impressionante como ler, estudar, conhecer, ampliar os conhecimentos muda as pessoas. É só o que é possível, é só o que transforma as pessoas, é isso. O resto é repetição, você vai aprender, você vai ficar repetindo conceitos, comportamentos, pensamentos, se você não se permitir o questionamento. Há uma forma de integrar a família, para quem tem filhos já em idade escolar, etc.,
que é uma coisa divertida para se fazer todos os dias, ou pelo menos estabelecer alguns dias na semana, 2 dias na semana, 3 dias, ou 1 dia na semana. Eu adoraria ter isso. Vamos fazer um debate tal dia, vamos conversar sobre tal assunto. Cada um vai pesquisar, isso é uma sugestão de atividade. Cada um vai pesquisar pelos meios que quiser, em livros, o que tiver disponível, internet, Wikipedia, o que for. Pai, mãe, filho, quem tiver envolvido na família, vai pesquisar à vontade sobre determinado tema. E tal dia nós vamos nos reunir em tal horário para conversar sobre o tema, para debater, expor pontos de vista sobre o tema. Isso é uma atividade interessantíssima. Outra é estimular as pessoas com atividade física conjuntamente. Perfeito, com atividade física a gente já sabe. Outra é mudar hábitos alimentares, experimentar, fazer experiências, não comer as coisas que come todos os dias. Já estou falando aqui também, essas dicas vocês têm de sobra na internet, né? Outra abordagem interessante é gerenciar, resolver, aprender a lidar com conflitos, porque é muito fácil lidar com a paz, com a tranquilidade, tá tudo bem, tá tudo lindo, todo mundo sorrindo, todo mundo bem, isso é tranquilo. Mas nós estamos vivendo assim um tempo de tensões, de insegurança, de incerteza. O que a humanidade, o que qualquer forma de vida busca essencialmente? Preservar-se o mais integramente possível, o mais integral e integramente possível. O que significa isso? Significa que segurança, sentir-se seguro, estável, é parte é uma condição para a alegria, é uma condição sine qua non para a alegria, para aquilo que se convencionou chamar de felicidade. Então, todo mundo busca a segurança, uma segurança, mas estamos tendo um período agora em que não é possível sentir-se seguro quando você pensa no futuro. Então, sim, eu não sei o que vai acontecer se eu sou um empresário, o que vai acontecer com o sistema econômico, com a economia, se eu sou empregado, eu não sei o que vai acontecer com os empregos, com os salários, com a estabilidade no emprego, se o home office vai me afetar desse ou daquela maneira, se vai ser home office daqui para frente, como é que eu vou lidar com isso. Todas essas incertezas nos tiram dessa zona das que buscamos tanto, que é a da segurança, né, da estabilidade. Então, é natural que fiquemos instáveis e que possamos nos desequilibrar um pouco, perder o equilíbrio que é a estabilidade, a alegria, conferem quase que instantaneamente, organicamente, e surgirem conflitos. Eu até escrevi uma pescazinha aqui, assim, conflito. Eu vou até ler para vocês aqui, para lembrar, né? Se houver algum desentendimento e um dos indivíduos é claramente aspas aqui, tá? Culpado por qualquer motivo, esse que é o responsável pelo início, pelo desencadeamento do conflito, ele tem todos os motivos para se desculpar e trazer de volta a normalidade. Veja bem, se eu criei o conflito, se eu estabeleci o conflito por algum desequilíbrio emocional ou por alguma vaidade excessiva ou imposição sobre o outro, eu tenho uma desculpa excelente para recuperar a estabilidade do relacionamento e a tranquilidade do ambiente. Se eu não sou o culpado, eu ainda tenho mais motivos para fazer o mesmo, porque assim, se eu não sou o responsável, por que eu tenho que me posicionar como ofendido, numa posição de orgulho, se eu percebo que foi um desequilíbrio, foi uma incapacidade do outro que estabeleceu o conflito? Se eu tenho essa noção, então o que eu vou fazer? Eu vou tomar a iniciativa e dizer, olha, tá tudo certo, vamos resolver isso. Porque eu disse outro dia também num post que se a relação vai continuar, vai se manter, não tem por que você manter o conflito. Se ela não vai se manter, também não tem por que você manter o conflito. Então, aí eu digo então aqui, eu continuando, se não é o culpado, tem ainda mais motivos. Humildade é uma característica que apenas os sábios possuem. Humildade é diferente de humilhação. Apenas os orgulhosos sentem-se incapazes de serem humildes porque eles são dependentes
de que os outros os vejam como grandes. Se a relação vai continuar, por que o atrito? Se não vai continuar, para que o atrito? Então, essa questão do orgulho, do posicionamento inflexível diante do conflito, ela é interessante justamente por isso. Porque o orgulho é insegurança antes de qualquer coisa. Eu preciso me mostrar grande, forte, eu tenho medo de você me olhar e me ver como pequeno, porque eu fui lá e propus voltar. Não, ele tem uma dependência, eu posso manipular e tal. É o contrário. A pessoa que toma essa atitude de ir lá e resolver o conflito é exatamente a pessoa que não tem a dependência, não tem essa preocupação, não tem essa necessidade de se mostrar grande. Ele não é diminuído pelo conflito, ele não é diminuído pela atitude do outro. A atitude do outro, seja em favor, seja um elogio, seja uma bajulação, qualquer coisa, ela não faz ninguém maior. E ao mesmo tempo uma agressão, uma ofensa, uma tentativa de diminuição ou de, uma agressão qualquer, por mais sutil que seja, um ato de desprezo ou qualquer coisa, também não diminui o outro. Ao contrário, diminui aquele que se rende a isso e faz isso com o outro. A gente está cansado de pensar sobre isso e tem que aprender a agir em relação a essas coisas em função desse entendimento, né? Construindo esse texto, essa fala, baseado nesse livro, que é o meu segundo livro, A Mordida e o Beijo. Eu acho que vai aparecer invertido aí. E na filosofia estoica, mais especificamente, mais precisamente, no Manual de Epicteto, que é um filósofo do pensamento estoico grego, e que eu acho o pensamento estoico muito legal. Assim, eu gosto muito da maneira como os estoicos veem a vida, e também como os epicuristas, mas tem um conceito estoico que é o da ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. E quando fala alma, não é essa dualidade, essa coisa que separa corpo e alma, é dos sentimentos. Porque o que a gente chama de alma e espírito é o que a gente sente, e o que a gente sente é o que o nosso cérebro e os nossos hábitos e os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa educação, aquilo que a gente aprende a atrelar à vida, né, aos fatos, acontecimentos, etc. A gente sente em relação a isso. Um exemplo do que eu estou falando aqui, rapidinho, ouço uma canção e eu fui educado numa sociedade em que uma determinada organização de notas musicais e acordes organizados em determinadas sequências e tonalidades tem um significado para mim que é o mesmo significado para você, para você e para você. Exemplo, uma canção romântica que tem uma organização melódica harmônica dentro dessa estrutura estabelecida, vai provocar em mim uma sensação de romantismo, assim como em você. A letra já traz uma outra coisa também já pré-determinada e também induz sentimentos. Então, quando a gente fala de alma, quando eu estou falando de alma aqui, da imperturbabilidade da alma, eu estou falando dessa coisa dos sentimentos. Como é que a gente lida com os sentimentos que são previamente construídos pela cultura, etc. Então, você está numa relação qualquer, há um pré-estabelecimento do que você vai sentir em relação àquela pessoa. Se a pessoa diz para você, olha, nós somos amigos, você sente a sua relação com a pessoa de um determinado jeito. Claro, podem haver desvios, mas, em geral, está estabelecido que aquela relação tem X e X, tem tais e tais limites, né? Se você diz, não, estamos namorando, a relação tem X e tais limites. Se disser, estamos casados, os limites se ampliam ou se reduzem, etc. Então, cada relação traz, na cultura, pré-estabelecidos limites e concessões. Lidar com isso é como lidar com qualquer outra coisa da vida. Se você considera que o outro é estável, o outro é equilibrado o tempo inteiro, o outro é aquela coisa que você supõe, imagina e deseja que ele seja o tempo inteiro, isso pode trazer desequilíbrios na relação, porque ninguém é assim. Inclusive nós estamos mudando o tempo inteiro,
Todo mundo conhece aquela máxima de Heráclito, de Éfeso, que diz que a gente está mudando tanto o tempo inteiro, as coisas mudam tanto o tempo inteiro, que um homem não pode entrar no mesmo rio 2 vezes, porque nem o homem todo mundo conhece isso, né? Nem o homem é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Pois é, se você está mudando o tempo inteiro, e aí eu vou trazer Spinoza para essa conversa, e Spinoza diz que nós somos afetados e afetamos o tempo inteiro. O que é afetado? Quando eu me aproximo de você por qualquer circunstância, e essas circunstâncias são alheias aos nossos quereres quase sempre, a gente não escolhe tudo, né? As coisas acontecem, já tem uma cadeia de acontecimentos e de aprendizados e de comportamentos, de uma série de coisas que a educação, a cultura e o próprio mundo e o desenvolver da vida nos trazem. Então, quando eu me aproximo de você, eu tenho que considerar que você é outro, que você é diferente, e que você pode estar num momento diferente do previsível, ou num momento diferente do qual você está predisposto a se conservar, a se manter ou a entrar. O exemplo do que eu estou dizendo aqui, eu gosto de sair com você e nós combinamos de sair. Eu tenho uma predisposição mental àquele encontro e àquela saída, mas isso pode ser alterado no meio do caminho. E é preciso que eu entenda isso, que eu aceite isso, que o outro não está tão estável o tempo inteiro, assim como eu, e que haja esse respeito a essa possibilidade. Porque o fato de, por exemplo, eu agora não estar disposto a sair, me divertir, ou fazer o que eu havia combinado, ter havido alguma transformação no meio do caminho, não significa que eu não queira ir depois, ou que eu goste menos de você, ou que eu tenha menos respeito por você, ou menos consideração por você. Então tragamos isso para o ambiente fechado do círculo familiar e vejamos como é que pode acontecer. Pode acontecer de você dizer assim, eu quero ver tal coisa, eu agora quero trabalhar e quero ficar tranquilo aqui, trabalhar sozinho, ou então eu quero ver um filme, o outro eu não quero ver. É preciso que se encontrem pontos de equilíbrio para isso. O fato de um querer uma coisa, o outro querer outra, não significa que há um desinteresse entre eles, não significa que perdeu-se o respeito ou a consideração. Só que naquele momento as coisas não estão tão encontradas. É mais fácil, como eu disse já antes, quando você, por exemplo, trabalha o dia inteiro e chega em casa, mesmo estando cansado e o outro tendo também tido uma rotina às vezes também desgastante, mas há uma falta pré-estabelecida, o que não acontece em momentos como esse de intensa, de constante, de presença repetida, né? Presença imposta, né? Eu não achei a palavra aqui, mas é isso. Então é preciso entender isso. E é preciso também olhar para fora de casa, da janela para fora, da porta para fora, pela internet ou pela TV, e aceitar que os acontecimentos da vida, por mais trágicos, pesados e difíceis que sejam, eles são consequências dos nossos atos todos, conjunto da nossa sociedade, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, e eles precisam ser transformados dentro de cada um de nós. Assim, não é coerente que eu reclame da situação do país ou da atitude de alguém ou dessa ou daquela pessoa pública, etc. E eu tenha no meu íntimo, hábitos que mantêm, que reforçam, que sustentam as estruturas que fazem com que as coisas sejam assim. Então é preciso fazer uma reflexão individual, é preciso fazer uma consulta interna e saber até onde o meu comportamento é igual ou corrobora com a manutenção desses hábitos, desses costumes. Quem me conhece de perto já sabe que eu falo disso todos os dias praticamente, porque eu acho que é aí o problema. Acho que o problema é aí. E saber também o seguinte, uma coisa importantíssima, nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. Nem tudo vai acontecer na hora que a gente quer. Nem tudo vai acontecer como a gente imagina e idealiza. E seria muito chato, seria muito ruim se todas as coisas acontecessem exatamente como a gente quer, do jeito que a gente quer, quando a gente quer, como a gente quer, com quem a gente quer. Seria muito chato, seria insuportável isso, né? Então não é que a gente precise sofrer, eu discordo dessa coisa de que tem que sofrer para aprender a ser feliz. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que essa imprevisibilidade, essa instabilidade, essa coisa do outro, inclusive, não ser tão previsível assim, não ser tão estável assim, não ser tão atendendo aos meus estalares de dedo, né? Eu solicito e ele atende.
isso tem uma magia também, isso tem uma graça, isso é o tempero. Na verdade, todo o tempero da vida, toda a graça da vida está nisso. Em a gente não poder contar com previsibilidades. E preciso aprender, por exemplo, a não ter expectativas. Se eu não tenho expectativa em relação ao outro, se eu vou para o outro e falo, e aí, que você pode fazer isso para mim? Ele diz, não posso agora, eu não quero, eu não sei fazer, ou não estou disposto. E eu me firo com isso? Não, eu preciso aprender a lidar com isso. É uma característica que vai me fazer crescer, que vai me fazer enxergar o outro como um indivíduo. Eu vou precisar respeitar isso, porque inclusive se eu respeito isso no outro, eu vou começar a respeitar em mim. Porque não é legal, não dura, não é uma relação, não há relações duráveis e estáveis onde as pessoas cedem sempre à necessidade, à solicitação e à reivindicação do outro. Isso vai durar um tempo e depois vai degringolar. As relações em que os indivíduos respeitam a individualidade, essas sim tendem a ser duradouras. Então, vamos fazer exercícios de tolerância, de respeito, de consideração e de cessão de direito, de espaço, de tempo para o outro. É importante. E a gente mesmo reivindicar. E todo mundo da família, ou todo mundo com quem você se relaciona, aprender esse importante valor. O valor da individualidade. Eu só posso ser alguém legal para você se eu conseguir ser alguém legal para mim. Eu só posso ser uma novidade, só posso ser alguém que enriquece você se eu conseguir enriquecer, se eu conseguir ter elementos em mim que eu possa transmitir para você, além dos que você espera, além dos que você idealiza, além dos que você estabelece, como se eu fosse o objeto da sua satisfação o tempo inteiro. Entendeu, né? Assim, troque de lado que você vai ver como é que funciona. Se você olhar só daqui para lá, você pode se sentir até ofendido. Mas olhe de lá para cá e veja como é muito mais justo isso. É possível, é um caminho possível, não é um caminho fácil, e o que a gente aprendeu até hoje não foi isso. O que nos ensinaram foi que aqueles que a gente ama nos devem, e nós devemos àqueles que nos amam. Isso não é amor, isso é negócio. É como eu escrevi hoje numa rede social. Amor só acontece onde há necessidade, onde o amor não é necessário, as relações se estabelecem naturalmente. Veja, por exemplo, uma criança pequena não estabelece critérios de eu te amo. Ele pode até repetir isso, mas ele não está sentindo isso com esse peso, com essa conotação do amor como uma doação ou como um valor que eu estou dando, que eu estou concedendo ao outro. Não. A criança simplesmente ama você quando ela está amando você. Quando ela não está amando você, ela não ama você. O que não significa que no próximo momento ela não vai amar de novo. Mas as crianças são muito mais autênticas, são muito mais verdadeiras nesse sentido. Elas são desvinculadas dos conceitos. Experimente, aí eu até escrevi isso no final do texto, falei, experimente amar alguém que não quer ser amado por você e você vai entender que amor só existe onde há necessidade. Se você precisa de alguma ajuda, de algum carinho, de algum apoio, de alguma sustentação, e eu tenho isso para te dar, porque se não for doado não é amor, né? É um negócio, eu já escrevi sobre isso, é um escambo, né? Se eu tenho isso para lhe dar e você recebe, eu estou doando, você pode chamar de amor. Mas amor não é troca, amor não é reciprocidade, como as pessoas dizem. O senso comum diz que amor é reciprocidade. Não, amor não é reciprocidade. Amor é necessidade. Porque o que há, além dos conceitos, é simplesmente sentir. Como diz Nietzsche num trecho famoso da sua filosofia, conhecidíssimo, ele fala que nós temos 3 estágios, a alma tem 3 estágios, e aqui de novo eu falo de alma, né? A alma tem 3 estágios, que é o camelo, que é aquele que se curva e diz, bote o peso sobre mim que eu vou carregar todo o peso do mundo. E o outro é o leão, é aquele que se revolta, que entende que não pode ser assim, que não quer, que se rebela, mas ainda não consegue ser livre. E o outro é a criança. É a criança que simplesmente vive, simplesmente existe, simplesmente é feliz. E ama quando tem que amar e não ama quando não tem que amar, mas não define o amanhã pelo agora, sabe? Não define a vida pelo instante. Se eu não gosto de você agora, então não posso gostar nunca mais. A gente tem que se separar. Não é assim. Eu posso não gostar de você nem um pouco agora, posso até sentir raiva de você agora.
E aí no momento seguinte você volta a ser a pessoa que é legal para mim, que eu gosto, que eu preciso. A pessoa de quem eu preciso e não a pessoa que precisa do meu amor. Se a gente entender que a nossa necessidade, que nós é que temos necessidade do outro, fica tudo muito mais fácil. É isso aí, gente. Espero que, se alguém viu até o fim, que tenha sido legal. Próxima vez a gente conversa sobre outra coisa ou sobre as mesmas coisas. Nos vemos aí. Valeu. Dá uma curtida aí. Não esquece. Massa.